Então eu quero dar bom dia para o Renan Dalzotto. Tudo bem, Renan? Como é que vai? Opa, bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês novamente. O prazer é nosso, Renan. A gente estava muito ansioso para essa entrevista. A gente é um programa que fala basicamente de futebol de uma forma bem diferente e tal. E a gente é aqui do sul do Brasil, então a dupla Grenal acaba tomando conta do programa. E semana passada entrevistamos o Oscar e essa semana te entrevistar. A gente está muito contente com o teu contato, a gente poder conversar contigo. Renan, como é que tá a situação? Eu vou começar com uma pergunta meio, não sei se como é que tá a situação, mas em relação aos torneios do vôlei, parou tudo, a gente sabe disso. Como é que tá a situação do vôlei? Tá voltando, não tá voltando? Porque alguns torneios de futebol já estão de volta. Como é que tá a situação do vôlei? Bom, a nossa competição, né, mais tradicional aqui no Brasil é a Superliga. E ela foi interrompida na fase final, antes de começar o playoff. Eu até estava dirigindo na época o time de Taubaté e a gente estava em primeiro na competição. A competição foi interrompida e não houve, então, um campeão oficial, né? Taubaté ficou em primeiro lugar, conquistando a vaga do Sul-Americano, mas a competição foi cancelada. Quanto às competições internacionais, a Federação Internacional também cancelou todo o calendário de 2020. Então nós teríamos a VNL, que é a Liga das Nações, teríamos alguns jogos amistosos já confirmados e teríamos, claro, os Jogos Olímpicos, né? Como é do conhecimento de todos, que foi alterado para 2021, julho de 2021. Com isso, a gente fica na torcida aí para que tudo volte o quanto antes, né, à sua normalidade, para que, claro, primeiro por todo o mal que está causando essa pandemia, com mortes, enfim, mas que a gente possa voltar, né, ao trabalho na sua normalidade, o quanto antes, nem que seja mesmo sem jogar competições internacionais, pelo menos que possamos reunir o pessoal para não perder totalmente o ano. E no final do ano está agendado já, né, o início lá por setembro, outubro, a nova Superliga 2020-2021. Antes disso tem uma Supercopa e já começa a Superliga. Esperamos que até lá tudo esteja já transcorrendo tudo bem, né? Tomara mesmo. Bom, é complicado também treinar. Eu não sei como é que é o treinamento de um jogador de vôlei, mas fisicamente eles devem estar se preparando, mas não tem como ter ritmo de jogo. Deve ser muito parecido com o futebol, né? Como é que esses caras estão se preparando, cara? É só fisicamente, né? Não tem muito o que fazer, né? Uma coisa que nós temos que entender é que nesse momento de pandemia, que obrigatoriamente, né, tem que ter um isolamento social e todo mundo em suas casas, nós vamos ter perdas, né? Perdas em todos os sentidos, né? Perdas profissionais, emocionais, enfim, financeira, enfim, de todo gênero. E, consequentemente, vamos ter uma perda considerável física também. Claro que os jogadores, a gente tenta monitorá-los à distância. Agora mesmo eu estava dando para 2 atletas aqui um treino na areia, que aqui em Florianópolis a situação está um pouco mais controlada, né? Já com algumas condições de poder ir à areia, né, sempre com máscara, uma quantidade mínima de atletas. Então a gente está se dividindo. Então tem pessoas profissionais em várias cidades no Brasil que a gente pede para que acompanhem esses atletas. E aqueles que nós não temos, né, condições de estar de forma presencial, estamos acompanhando de forma à distância, à remota, né, um treinamento para ele fazer em casa, né? Aqueles que podem, que estão numa cidade mais tranquila, que possam ir numa academia, que é no caso aqui em Floripa, que eu não sei como é que está hoje em Porto Alegre, mas as academias aqui estão liberadas, né? Sempre também com 30% da sua capacidade, enfim. Então a gente vai monitorando onde estão esses atletas e tentar dar uma sequência mínima, né, de treinamento físico para eles. E claro que a maioria dos atletas também estão respaldados pelos seus clubes, que todos eles têm uma estrutura muito boa e também um corpo profissional excelente e capacitado para dar essa assistência aos atletas.
Ô Renan, deixa eu que sou o mais velho do programa aqui e dentre os integrantes eu tive o prazer de vivenciar, de ver a explosão do vôlei no Brasil, quando tu jogava, o Bernardinho e tudo, quando começou a passar na TV, aquela loucura toda. E uma das coisas que eu queria te perguntar, cara, porque tu é o cara que inventou o saque que hoje é considerado o saque oficial do vôlei, né? Porque naquela época existia toda uma... Tudo era diferente no vôlei, tinha área de saque, né? Isso. Então, me corri se eu estiver errado, porque a memória às vezes trai a gente, né? Mas essa função do atleta pular para dar o saque, isso foi, então, literalmente uma invenção tua. Isso, eu estava jogando na Sojipa, já estava convocado, né, alguns anos para a seleção brasileira. Em 78, eu tinha 18 anos, fomos fazer alguns jogos amistosos na China, e na época, bem como você falou, existia o saque tênis, que é o saque por cima, o float normal, e o saque japonês, que é aquele saque lateral, que era muito utilizado no mundo todo. Sim. Eram os dois tipos de saque que existiam no alto rendimento, né? E lá, nesses jogos, eu vi um chinês sacando de forma lateral, tirando um pé do chão. Aí eu falei, mas se ele tira um, por que não tirar os dois, né? E aí eu voltei para Sojipa, fiquei com aquilo na cabeça e comecei a treinar, comecei a executar aquele saque. E na época, o meu treinador era o Batista, aí na Sojipa, ele incentivava muito a gente a inovar. E aí, num determinado jogo, numa final de Campeonato Gaúcho, eu dei esse saque, fiz 12 pontos de saque, enfim, a gente foi campeão. E fui dar na seleção brasileira em 82 somente, né? E depois o William Montanaro começaram a dar também. Então, assim, o brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro, o próprio Bernard, que começou a dar o Jornada nas Estrelas também, na época fez um sucesso tremendo. Hoje, infelizmente, os ginásios não têm condições, né, altura suficiente para dar, mas assim, o brasileiro sempre foi muito criativo. E bem como você falou, antigamente a zona de saque era 1 metro ali. Você tinha 1 metro para sacar. Era aquela distância ali, dentro daquele chiqueirinho ali, né? Hoje não, hoje você tem extensão toda, você pode usar a quadra toda para sacar, e hoje o saque também ficou muito mais agressivo, né? Antes a gente sacava ali a 90, 95 km por hora, 100 talvez, hoje é 125, 130. Os caras estão maiores, mais fortes, né? Mas um dinamismo bem mais intenso pro jogo hoje. Renan, vai, Pato. Não, em cima disso aí, de lembranças, assim, a gente faz questão de fazer isso aqui no programa, Renan, porque como a gente pega um público mais jovem, que joga muito PlayStation, a gente tenta falar pra eles que o mundo existia antes, né? Porque a gurizada acha que agora existe. O mundo só existe agora e aconteceu agora. Mas, assim, pra quem não lembra também, o futebol até tinha algumas figuras, assim, mas o Renan, ele era um sex symbol da sua época, né? Então a pergunta é muito simples, Renan. Tu pegou muita gente, comeu muita gente naquela época? Ou tu casou muito cedo, tu aproveitou isso? Bom, esse papo tá só entre eu e você. Olha só, claro, vou te contar claro. Então. Não, mas foi um momento muito bacana, porque nós pegamos uma transição muito legal do vôlei, né? O vôlei até 1981, enfim, não tinha tanta representatividade, não tinha resultados internacionais, patrocinadores, consequentemente não tinha uma mídia muito forte em cima. A partir de 1982 o voleibol estourou, com o vice-campeonato mundial na Argentina, no jogo do Maracanã em 83, Brasil e União Soviética na época, né? Depois de 84 a medalha olímpica, enfim, e ali o vôlei deu uma explodida incrível, e assim, todos da minha geração ali tiveram um reconhecimento muito bacana. Mas isso que você está falando aí é tudo folclore, né, cara? Isso sim, claro. O Renan, o Potter, a gente notou nas entrelinhas o folclore. O Potter, não, só pra te ajudar, o Renan, ele é casado desde 88. Então eu queria uma salva de palmas ao beleza, Renan. Ele foi medalha de prata. Apenas com uma mulher desde 88. Desde Seul, 88, o Renan Perfeito. só tem uma parceira. Só tem uma parceira. Ô, Renan, mas também... Ou seja, Lelê, aproveitou muito 80, 81, 82, 83, 84. Lelê, deixa eu fazer essa pergunta. Mais ou menos assim. Renan, 1984, do fundo do coração, tá? Porque a gente sabia que tinha uma dualidade naquela época e a política, a Guerra Fria, afastou os Estados Unidos de Moscou e afastou a União Soviética de Los Angeles. Aquela seleção de vocês seria a geração de bronze se não tivesse a Guerra Fria? Ou vocês tinham capacidade de ganhar da União Soviética? Cara, em 82 nós fizemos, foi até por isso que teve
aquele desafio no Maracanã. Em 82, nós fizemos um mundialito, foi pré-mundial, no Rio de Janeiro. A gente acabou vencendo a União Soviética, que era uma equipe fortíssima na época, né? E aí perdemos a final do Mundial em 82. Então ele ficou 1-1 e teve esse desafio no Maracanã, que tiveram 96 mil pagantes. Foi um negócio assim histórico, está até hoje no Guinness Book. Mas sem dúvida a Rússia, na época, a União Soviética, era a equipe muito forte, muito forte. E quem não era tão forte era a equipe americana. A equipe americana, nós fizemos em 83, né, uma série de amistosos com eles, 10, 12 amistosos, né, vencemos a maioria. Dentro dos Jogos Olímpicos, vencemos por 3-0 a fase classificatória. E na final acabamos perdendo por 3-0. E naquele momento ali a equipe americana disparou. A equipe disparou, ganhou confiança e se tornou uma seleção, criou uma escola de voleibol fantástica, né? A equipe americana até hoje tem uma representatividade muito forte no cenário internacional. Então é muito difícil, né, você dizer, porque eu acho que naquele momento ali, mesmo, né, hoje falar é muito fácil assim, mas a União Soviética, eu acho que seria a grande candidata à medalha de ouro caso tivesse naqueles Jogos Olímpicos. Não tem a menor dúvida, né? Aí dependeria da campanha para saber se vocês pegariam a União Soviética na semifinal, sim, óbvio. Perfeito, né? Daí dentro da... Mas na época eu acredito que a equipe americana acabou vencendo a gente na final porque emocionalmente a equipe brasileira ainda não estava no ponto, até porque eu acho que é um trabalho de construção, né? Eu acho que todo aquele aprendizado que nós tivemos em 84 serviu de base, de alicerce aí para essas futuras gerações aí, a gente não cometeu os mesmos erros. No futebol fala o Pelé, fala-se Maradona, hoje se fala Messi, Cristiano Ronaldo, talvez o Messi entre nesse panteão assim. Quem é o Pelé do vôlei? Pampa. Cara, assim, hoje, falando internacionalmente, eu acho que é uma unanimidade, o Kurt Kirali, que é um americano, foi campeão olímpico na praia, foi bicampeão olímpico na quadra, né? Jogamos junto na Itália. O cara, ele tem minha idade, hoje é o técnico da seleção americana feminina, é um cara tremendo de um profissional, e reconhecidamente eu acho que ele foi o melhor jogador de todos os tempos. É que é difícil você conseguir fazer uma comparação, porque as regras, o tempo, a velocidade do jogo muda tanto. As posições, né? Exatamente, sabe? Mas assim, o que dá para comparar em gerações é que aquela geração lá atrás era uma geração muito técnica. A geração seguinte, né, que foi do Maurício, Marcelo Negrão, Giovanni, Pampa, Tandy, Carlão, uma geração que começou a imprimir uma velocidade de jogo maior, um dinamismo maior, uma potência de jogo maior. E hoje o voleibol se tornou em cima de eficiência, né? Em cima de resultado, em cima de uma série de balizamentos tecnológicos e que tem uma influência tremenda. Se você hoje pegar uma equipe só técnica, ela dificilmente vai chegar em algum lugar. Você tem que conseguir hoje ter uma equipe tecnicamente muito boa, fisicamente avantajada e emocionalmente muito bem trabalhada. Senão é difícil hoje. Ô Renan, tu falou também sobre o saque Jornada nas Estrelas, que ele é contemporâneo ao teu ali, né? Porque tu era um cara que jogava. E na época, assim, eu me lembro que eu jogava vôlei no colégio também. Sério, cara, eu jogava... Começou. Não, é sério, eu era levantador, porque eu tô falando... Óbvio que tu era levantador com essa tua altura aí, né, cara? Justamente, cara, porque eu vivi uma época em que a galera fazia muito esporte no colégio. Aliás, eu estudei Saudade dessa. Exatamente. Ô, Renan, ele tá falando que jogava vôlei, mas na verdade ele jogava Nilcon, tá bom? Não, inclusive, teve um cara que foi campeão, jogou na seleção brasileira de vôlei, depois gaúcho, que é de Porto Alegre, o Kid, o Gilmar. O Kid mora aqui perto, em Itapema. Pô, o Kid era meu colega, cara, sabe? Eu já via ele na época do colégio, esse cara vai dar bom. Tu levantava pra ele, Levê? Ele falava, vai Bengala. Não. Por isso. Caiu a ficha. O Kid me comentou isso. O Kid tem problema nas costas até hoje. Ele falou que, cara, meu primeiro levantador lá de Porto Alegre. Meu primeiro levantador da escola, cara, era o pior é que nós jogávamos em categorias diferentes. Ele é 70, eu sou 73. Não, ele tinha categoria e tu não tinha categoria.
Não, mas eu ganhei uns títulos lá pelo colégio, pelo IPA lá. Eu ganhei uns títulos. Que legal. Os colégios metodistas lá, fomos jogar em Chapecó, lá na época o frigorífico Chapecó tinha... Aliás, tu treinou ou jogou no frigorífico Chapecó? Eu treinei. Treinou, né? Técnico. Pois é, mas o que eu queria te perguntar era justamente o fato que tu deve ter em algum treino, em algum jogo, tu ter feito uma recepção num saque Jornada nas Estrelas. Né? A velocidade e o peso que a bola chegava na mão. Pô, que pergunta legal. Então, o saque Jornada nas Estrelas, né? Sério? Ele era muito bem feito pelo Bernard e tinha um efeito muito grande no Maracanãzinho. Por que no Maracanãzinho? Porque as luzes, os refletores do Maracanãzinho eram no centro do ginásio, não eram laterais, eram no centro antigamente, né? Eram bem no centro. Então, quando a bola subia, né? Ela batia lá em cima, ela ia lá em cima, quando voltava a bola, estava na descendente, ela ficava exatamente, né, na direção das luzes, ou seja, o receptor olhava para cima, perdia a bola, não conseguia enxergar a bola. Então era muito difícil passar esse saque, tanto que em jogos internacionais contra a Coreia, ficou famoso isso, os caras iam passar, eles não conseguiam acertar a bola, porque não sabiam onde ela estava caindo, era assim, chegava a ser cômico. Os olhos muito pequenininhos, né, Renan? Tinha que abrir o olho, né? Mas, Renan, quem é que apelidou que deu... Bom, a gente imagina que seja por causa da série de filmes, né? Mas o nome é maravilhoso, né? Jornada nas Estrelas é um nome pro... Então, o nome foi o Bernard mesmo. Foi ele mesmo, que legal. Deu, e o Viagem ao Fundo do Mar foi o Brunoro, se eu não me engano, que foi... O Viagem ao Fundo do Mar também era uma série que tinha na TV. Também era uma série, exatamente. Perfeito. Se fosse hoje, seria o Manifest. A bola vai, some por 5 anos e vem uma paulada no cara. E ô Renan, uma coisa que também não posso deixar de te perguntar é justamente sobre esse jogo do Maracanã. A gente estava buscando algumas lembranças aqui esse dia, desse recorde mundial de público num jogo de vôlei, porque o jogo foi marcado por um dia e choveu, né? Perfeito. Esse jogo, eu tenho ingresso até hoje. Esse jogo foi marcado para o dia 19 de julho de 83. Foi dia do meu aniversário, dia 19 de julho. E aí foi cancelado o jogo, porque choveu muito, e passou para o dia 26 de julho. Uma semana depois. Isso. E aí, o nosso grande medo ali era que não fosse muita gente, porque a gente estava acostumado com o Maracanãzinho, 10, 12 mil pessoas. E 10, 12 mil pessoas no Maracanã não ia ter ninguém, né? Então eu ligava para todos os amigos, para as amigas, né? Para as namoradinhas, por favor, tenho que vir, tal, não sei o que era. E aí eu lembro que nós estávamos no vestiário, a gente não sabia como é que estava aquilo lá, o tempo estava chuvoso também. E aí começaram a chamar pelo alto-falante do Maracanã, né? Número 1, Bernardinho, 2, Xandó, 3, Badá, 4, Montanaro, 5, Rui, 6, Renan. Quando eu entrei no estádio, eu fiquei impressionado, né? Quase 100 mil pessoas, deram 96 mil pagantes, né? E provavelmente deviam ter mais tantos convidados, enfim. Imagina quase 100 mil pessoas, cara, um negócio impressionante. Aí no meio do jogo começou a chover, né? Começou a chover mesmo, né? Alagou tudo. Aí buscamos carpete dentro do Maracanã, lá no, não sei onde é que foi que cataram um carpete, botamos em cima da quadra, e foi muito legal, porque a União Soviética, ela fez questão de jogar o jogo. Ela poderia dizer, não, cara, tem risco aqui de lesão, não vamos jogar. Mas todo mundo queria entregar aquela festa, né, para o torcedor que estava ali. Porque abaixo de chuva, ninguém arredou o pé. Foi uma festa muito bonita. É que eu lembro, só um pouquinho, é que eu lembro a cena mais viva que eu tenho desse jogo, obviamente, dos lances eu lembro, tipo, do saque e tal, mas é que eu tenho uma cena muito viva, porque a gente sempre foi acostumado a ver o vôlei, quando um jogador caía no chão e o suor dele batia no piso da quadra, entrava aqueles caras pra secar o suor, porque aquele suor fazia o tênis escorregar. E no jogo do Maracanã, era uma galera entrando pra secar. Quando começou a chover. Era quase a Copa do Mundo de curling ali na hora. Isso, todo mundo ali. O cara ia correr pra saltar e ia limpando a quadra. Olha só, o jornalismo, o Renan sabe de vôlei, a gente sabe de jornalismo. Há mais ou menos uns 10 minutos foi perguntado... eu acho que eu sei mais de vôlei do que de jornalismo, pode. Foi perguntado por Renan se ele... Como é que é, como sex symbol, como é que era a vida dele. Ele diversou, né? Aí, nas vésperas do jogo de 83, o Renan falou assim, ó, não, a gente pegou e ligou pras namoradinhas, né? Com medo que não tivesse muito Deu 96 mil! Foram 96 mil pessoas! 96 mil pessoas! Tu espera que a resposta vem. Uma hora vem! Então veio a resposta. Ô, Renan, eu vou te salvar pra não ter problema em casa. Tu passou pelo futebol de 2010 a 2013, teve 2 experiências. O que deu certo, o que deu errado nas tuas passagens pelo futebol?
Cara, foi muito interessante, foi muito legal. Era um sonho meu. Aí a minha família toda é figueirense aqui, meu sogro é conselheiro, enfim, sócio fundador e tudo mais. E aí entrei como diretor de marketing do Figueirense em 2010, 10 para 11, e onde nós fomos vice-campeão da Série B. E em 2011 a gente foi 7º lugar no Brasileirão. Nunca tinham conseguido conquistado um resultado isso aí não dessa é na natureza. época do Firmino, do Maicon. Isso. Algum jogador, o Wellington Ney, alguns jogadores que foram emprestados do Fluminense, enfim. Como é o nome dele? Do que jogava no Figueirense, que joga no Grêmio agora. Não, o Fernandes era o grande... Era o craque. O Maicon passou pelo Figueirense e perfeito. Fazia dupla com o Firmino e com o William Bigode também. Isso. Exatamente, né? O Wilson no gol, o Igor, Júnior, lateral esquerdo, muito bacana, assim, um time muito legal mesmo. E uma garotada fantástica, foi uma coisa muito bacana. E para a Figueirense nós conseguimos atrair 14 mil sócios adimplentes, fizemos uma campanha muito legal. E aí depois eu tenho um amigo aqui em Floripa, que é o Sávio, ex-jogador do Flamengo, jogou no Real Madrid, seleção, enfim. Claro. E aí nós nos empolgamos e pegamos um time aqui bem pequeno, chama Guarani da Palhoça, para fazer a gestão do time. E aí conseguimos levar também para a Série A do Catarinense e Série D do Brasileirão. E aí fui chamado pela CBV para trabalhar lá na área da gestão. E aí abandonei o futebol. Mas foi uma passagem muito bacana, assim. Aprendi muito ali. Que massa. Bem legal. Renan, algumas coisas que chegam pra gente aqui é que o nome Renan se popularizou no Brasil por causa do Renan. Era o Enzo realidade. da época. Isso é uma informação, né? O Dico, nosso colega aqui, companheiro aqui, disse se ele pegava muita gente quando morava na Maestro Medanha, esquina com o Gomes Jardim. Não, porque ele já era casado, Dico. Ele casou em 88. É isso. Então não dá mais. E, Renan, o vôlei é uma coisa legal, assim, porque o vôlei, ele teve alguns momentos, assim, de popularização, né? Por exemplo, tu tá falando de 96 mil pessoas em 83, mas o grande momento da tua geração foi 84. Ou seja, já era uma coisa que vinha crescendo com os mundialitos, né? E obviamente que a medalha de ouro em 92, né? Na geração de 92, coloca o Brasil lá, né? Infelizmente com o pior grito de guerra da história da humanidade, que era... Ai. Cima, embaixo, puxa e vai. Né? Que a gente não entendia como é que era, né? Mas, Renan, eu jogava bola, tenho 1,69 m, então dificilmente jogaria vôlei, mas aí teve no meu clube de verão lá no Alegrete, na cidade do Alegrete. Campeonato de queimada. Um campeonato de vôlei de duplas, né? E aí eu formei com meu amigo de futebol, o Cássio, e aí a gente pegou na primeira rodada uma dupla de irmãos que jogava vôlei, que eram os Gaminos. 2 deles, o Vinícius, que você jogava... Aliás, o Vinícius Gamino, ele trabalha na base da seleção brasileira. Talvez você conheça ele, o Vinícius Gamino. Talvez conheça, não sei exatamente. Tem algum contato com ele? Beleza. Gente trabalhando. Conheço. Parece aquela piada do Portuga, né? Do Portuga, né? Beleza. Mas vamos lá. Aí o seguinte, começamos sacando, Renan, com o teu saque. Né? Eu joguei a bola pra cima e pá, bola caiu. Joguei a bola pra cima e pá, o Matheus foi recepcionar, a bola foi pra fora 2-0. Na hora que eu vou sacar de novo, o Cássio, para. Eu, o que houve? Ele assim, segura, vamos matar tempo. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tô fudido de parceiro, né? Tipo assim, né? O jogo é a 15 e eles ganharam de 15-2. Nós fizemos aqueles 2 pontos. Depois eles viraram e o jogo acabou em 2 minutos e meio. Tipo assim, o Vinícius foi lá e deu, né, a viagem, o vôlei, né, criada pelo Renan e acabou. Nós não conseguimos tocar mais na bola. No vôlei, o último toque na bola foi aquele saque. Aonde foi isso aí? Foi no Clube Real, lá no Alegrete. No vôlei, Alegrete, Renan, o Alegrete, ele é técnico das categorias de base da seleção brasileira. O Alegrete, o Vinícius, exatamente. O Alegrete, é muito bom. O Vinícius, o Alegrete. Tá aí, ó. É que assim, ó, Renan, me corri se eu tiver errado. Eles queriam segurar o tempo quando estavam ganhando o jogo. No vôlei é o contrário. No vôlei o treinador pede o tempo quando tá perdendo, pra segurar. Não é eles. Quem falou isso foi o Cássio Magalhães Medeiros. Eu não. Eu xinguei ele, né? Mas lógico. Mas deixa eu contar uma coisa. É muito legal porque o jogador de quadra antigamente, e hoje não acontece isso, antigamente o jogador de quadra também jogava na praia, né? Tanto que os primeiros mundiais eu disputei com o Montanaro, depois com o Bernard, os 3 primeiros mundiais da história do voleibol de praia, nós que jogamos. E eu tive a honra de jogar também aí
aí no Rio Grande do Sul, na Rede da Diva, ali em Tramandaí, muitos torneios com o Tafarel. O Tafarel era excelente jogador de praia. Excelente jogador de vôlei. Depois nós jogamos junto em Parma, ele, claro, no Parma Caute, no Parma futebol e eu no Parma vôlei, e nós jogávamos no final do dia, todo dia, uma pelada de vôlei. E ele era ele era bom jogador de vôlei. Sim, o Tafarel, originalmente, ele é jogador de vôlei, né? Ele já contou essa história. Ele começou no vôlei, depois que ele foi pro futebol. Quer me contar que o Tafarel jogava vôlei e depois foi campeão do mundo, sendo um dos melhores goleiros da história, Lelê. Tô te dando a real, cara. Impressionante, né? O Tafarel original do vôlei, depois ele foi pro futebol. Renan, meio-dia, cara, eu te interrompi porque senão nós vamos ficar aqui a tarde toda, porque se tivesse um churrasco, cerveja, a gente ficava aqui maior horas, papo, cara. Muito legal. Legal, o dia que eu for a Porto Alegre, eu vou bater um papo aí. Mais do que convidado, sério mesmo. Valeu, cara. Foi espetacular. Brigadão mesmo, Renan. Boa sorte pra gente, já que a gente ia estar lá torcendo pra ti na Olimpíada esse ano, vamos ficar pro ano que vem, tem problema. Vambora, tamo junto. Ano que vem, valeu, galera. Estaremos juntos. Brigadão, Renan. Forte Sou fã abraço. de vocês aí, forte abraço. Valeu, abração. Parabéns. Coisa Cara, boa, legal, velho.